Olá, senhores. Quem fala aqui é o professor George e vai mais um vídeo aí sobre a saga do Classroom. Agora eu vou mostrar a facilidade para vocês quando a gente comenta sobre a utilização dessa plataforma multimídia, ao qual você tem a facilidade de utilizar ele para diversas condições com relação ao hardware. Hoje eu vou mostrar para vocês a aplicação com relação as atividades que são notificadas no celular, no smartphone. Se vocês olharem aqui em cima, na parte superior, já temos algumas notificações. Então vamos aqui, entrar em uma atividade que foi realizada, verificar o que aconteceu. Normalmente, quando nós temos uma notificação é porque o aluno postou alguma informação. Então aqui eu tenho os trabalhos que foram lançados, né? As instruções que foram indicadas com relação à atividade. E aqui a turma. Se eu voltar um pouquinho, eu consigo identificar as nossas turmas. E quando eu abro minhas turmas aqui no meu smartphone, ele vai mostrando em cada turma o que tem a vencer com relação às atividades. Então aqui, por exemplo, na turma da caldeiraria tem um processo de conformação aplicáveis, máquinas aplicáveis à caldeiraria e ferramentas aplicáveis à caldeiraria. Se eu abrir aqui, ele vai indicar que houve alguma notificação com relação aos alunos. Uma das atividades que o professor agora está verificando, por exemplo, são os nossos relatórios. Os relatórios, eles são confeccionados e disponibilizados aos alunos utilizando uma outra plataforma, um outro app, o nosso Forms, o Forms do Google. O Forms do Google é uma ferramenta aí, ao qual nas próximas aulas, nos próximos vídeos de instrução, eu estarei passando aí algumas informações de como configurar e em seguida como colocar o arquivo, o exercício, a atividade que foi relacionada na turma que você disponibilizou com relação aos trabalhos. Então aqui eu já tenho uma atividade pré-confeccionada. Essa é a atividade. E eu criei essa atividade aqui com 6 páginas, né? Que ela tem uma facilidade com relação ao controle e avaliação. Se eu quiser corrigir ou editar, eu clico aqui no lápis, onde eu tenho as condições de verificar, ajustar e editar todas as questões com a barra de ferramentas que nós temos aqui embaixo. Espera um pouquinho. Ou fazer a correção com relação às respostas que foram enviadas. E quando eu abro respostas aqui, o que acontece? Ele me conecta a todas as respostas ou os arquivos que foram enviados pelos alunos, pelos discentes. Então tem um resumo que identifica para nós aqui qual é a média com relação aos alunos que corresponderam, os alunos que corresponderam e as perguntas que estão disponíveis neste exercício. Eu tenho aqui as perguntas de forma de preenchimento com relação às atividades. Normalmente ele aparece as perguntas que não foi postado com, por exemplo, correção automática, né? Eu tenho aqui individual, que é onde eu consigo fazer a correção individual das atividades que foram relacionadas e respondidos pelos alunos, né? Então aqui, como eu coloquei algumas questões descritivas,
eu tenho que avaliar os dados técnicos que foram postados pelos alunos. Se eu voltar aqui na parte superior, por exemplo, nesse aqui ele me dá a possibilidade de criar uma planilha em Excel, que é para facilitar, caso você queira fazer uma tabela de estudo, trabalhar com os números que foram disponíveis com relação ao desempenho dos alunos. Aqui no menu, que é esses 3 pontos na área superior, eu tenho aqui como configurar, por exemplo, receber notificação por e-mail com relação a cada resposta que foi dada ou atualizada, depende do ajuste que eu fiz. Selecionar o destino da resposta, eu vou determinar se eu vou enviar por e-mail ou criar uma planilha. Fazer o download com o arquivo em CSV, uma extensão CSV, como algo similar ao Excel, né? Ou imprimir todas as respostas, caso você tenha que realmente transformar todo o arquivo digital em arquivo físico. Ou excluir todas as respostas, caso você queira reaproveitar essa lista de exercício para outra turma. Esse aqui é o nosso menu do exercício e nós temos aqui o menu principal. O menu principal vem com outras configurações, né? Ele vem com visualizar, configurações, desfazer, marcar com estrela. Então todas essas referências aqui para contemplar as nossas necessidades de ajuste. Eu vou gerar um vídeo aí só para dar algumas instruções de como utilizar essa ferramenta, que é para facilitar e muito o nosso dia a dia. E o mais importante, né? Não é só facilitar nosso dia a dia, mas realmente auxiliar no desempenho dos alunos. Aqui é outra ferramenta com relação a compartilhar o arquivo, né? Eu posso compartilhar o arquivo, no caso nosso exercício, por e-mail, criar um link para que eu possa distribuir para as pessoas. Eu posso incorporar ele no meu provedor, né? No meu site, ou aqui em algumas redes sociais, como Google+, Facebook, Twitter, né? Realmente é uma ferramenta fantástica e disponível para nós de forma gratuita, tá? Senhores, eu espero que eu tenha ajudado, pois eu sei que a nossa nação só terá condições de crescer com a educação e após aí as nossas atividades, nossos trabalhos realizados de meio-dia à meia-noite, eu possa contribuir de alguma forma aí para o desenvolvimento da nossa nação. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!